A gente tem uma dúvida, o que é o Ministério Público, o que ele faz, o que faz um promotor público? Você sabe o que é o Ministério Público? Bom, e melhor, você tem ideia de como esse órgão pode ajudar você a resolver problemas cotidianos? Bom, a Associação Paulista do Ministério Público está com uma campanha inédita para aproximar a população do MP. O Ministério Público é nosso. E aqui a gente recebe no nosso estúdio, o estúdio do Balanço Geral, o presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Muito obrigado. Do José Osvaldo Molineiro, que vai explicar para a gente como é que funciona isso. O Ministério Público é realmente nosso? Primeiro, quero agradecer a alegria de estar aqui contigo. Né? Muito obrigado. Nessa terra que eu gosto tanto, é Santos, né? Que já conhece desde pequeno, né? Desde pequeno, passava minhas férias aqui lá no Canal 2 e é uma alegria imensa estar aqui contigo. E falar um pouco do Ministério Público. Nós estamos numa campanha dos 80 anos do Ministério Público, da Associação Paulista do Ministério Público, que congrega 3.000 promotores de justiça. E qual que é a nossa mensagem? É que o Ministério Público é nosso, o Ministério Público é do povo. Desde a Constituição de 88, o Ministério Público ganhou uma gama, uma série, bastante atribuições na área do meio ambiente, na área da família, na área do consumidor, na área da infância, na área dos direitos humanos. Todas essas questões que envolvem a sociedade podem ser levadas ao Ministério Público para que ele se manifeste e defenda a sociedade. Sim, até porque o próprio nome já diz, Ministro do Povo, né? Nós somos, graças a Deus, a gente tem a honra de pertencer à instituição que gerencia os interesses da população. Então, você tem um problema no consumidor, um problema de coisa estragada, vamos dizer, um alimento estragado, procura o promotor do consumidor. Se tem um problema da infância, na juventude, procura o promotor da infância. Na área da educação. Na área da educação. Na área da saúde. Qualquer área. O Ministério Público tem uma ampla gama de atribuições. Sim. E tem que atender a população. E o Ministério Público está de portas abertas para a população? Sem dúvida. Em todo fórum ou em todo local que tem uma sede do Ministério Público, existirá um promotor de justiça que atenderá a população. Aí há uma distância, porque muita gente não sabe ou não tem o conhecimento do que é realmente o Ministério Público, o que o promotor faz. Ele defende, como o senhor José falou, o promotor, né, de justiça falou, ele promove a justiça. Isso. E o detalhe é que o Ministério Público precisa ser incitado. Sim. Então as pessoas precisam buscar, seja através da coletividade, seja através de uma pessoa, mas com um problema que afete a várias pessoas, né? Sim, a sociedade de uma forma geral. Não adianta eu ir com o meu problema único e exclusivo, que é só meu, lá no Ministério Público. Eu tenho que ir com um problema que afete a comunidade, ou que possa afetar a comunidade para ser resolvido. Sim, até porque o Ministério Público, segundo a própria Constituição, ele é o guardião dos direitos indisponíveis, os direitos da sociedade. Então o Ministério Público tem uma atuação na área criminal, é verdade. Então nós conhecemos muito o Ministério Público pela atuação, hoje você fala muito em Lava Jato, sim, que é uma atuação importante de investigação, de apuração, mas é importante que a população saiba também que nas outras áreas, de todas que eu citei, o Ministério Público atua e tem, inclusive, o meio ambiente aqui em Santos, por exemplo. Meio ambiente, que a gente sempre questiona e pede ajuda do Ministério Público, sempre eles estão apostos ali para responder. Ministério Público do Trabalho. Não é? Exatamente. Quer dizer, são várias áreas e ramificações do Ministério Público que acabam atendendo aos anseios da população e muita gente não sabe disso. Tem que saber, o Ministério Público é nosso. É nosso e essa campanha é exatamente nesse sentido. Vá até o Ministério Público, procure o Ministério Público, procure o promotor de justiça, porque a sociedade e a população é a razão da existência do Ministério Público. Exato. Né? Nós somos uma coisa só, uma sociedade só, e a sociedade brasileira precisa ter esse respaldo, ter essa garantia. São 80 anos... 80 anos da fundação da nossa associação. Da Associação Paulista do Ministério Público, né? E são 3.000 promotores ali. São 3.000 associados, hoje nós temos no estado de São Paulo. Fica em São Paulo, mas o senhor José Osvaldo Molineiro, que representa, é o presidente da associação e sai pelo Brasil inteiro falando sobre o Ministério Público e deixando as pessoas entenderem como elas podem se aproximar do Ministério Público buscando os direitos da sociedade. Nós temos uma sede, nós temos várias cidades, aqui em Santos nós temos, então, ou às vezes o Ministério Público funciona no próprio fórum e às vezes tem uma sede própria. É ali que tem que procurar o promotor de justiça e se for interesse individual, ele irá orientar, ele irá encaminhar. Como é que as pessoas fazem para encontrar o Ministério Público? Vão lá na internet, buscam o Ministério Público da região e vão encontrar o Ministério Público ou tem um número ou um site que possa ser nacional?
No próprio fórum da cidade. No próprio fórum da cidade. No próprio fórum da cidade. Se o promotor não estiver alocado no fórum, seguramente ele estará em uma Nas sede... proximidades. Exatamente, nas proximidades de uma sede própria. Senhor José Osvaldo Molineiro, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, eu queria agradecer a presença e dizer o seguinte, eu sempre chamo aqui, quem me acompanha já há bastante tempo, sabe que a gente questiona, a gente pede a atuação do Ministério Público, mas para o Ministério Público atuar, preciso que ele seja incitado, ou seja, é como a justiça. Se você não for na justiça, ela não vai descobrir que você tem um problema. Então você precisa ir até lá, bater na porta, quem sabe, dependendo das circunstâncias, até tomar um cafezinho, uma água. Com todo prazer. Eu quero agradecer aqui. Você. Muito obrigado, viu? Sucesso. Volte sempre e parabéns pelo trabalho do Ministério Público, o qual eu sou absolutamente fã. Sou fã do Ministério Público há muito tempo, sei do trabalho árduo, difícil, diário dessa instituição para conseguir atender aos anseios da sociedade e cobrar os direitos que esta sociedade tem.